né? Antes, Ana, de falar disso aí, eu gostaria de lembrar aqui duas matérias que nós publicamos no Diário do SM. O Dani vai por aí. Então, Dino desconsidera a delação premiada de Lessa que acusa Domingos Brazão. É apenas especulação. Quando ele falou isso, ele ainda era ministro da Justiça. Bom, o seguinte, o que acontece? Essa matéria aí é do dia 24 de janeiro, quando saiu a história, né, mais ou menos nessa época, e naquela semana, da delação do Lessa, né, dizendo que, então, que o mandante do crime era o Brazão, Domingos Brazão, que é um aliado tradicional do PT no Rio de Janeiro. A petezada saiu toda em defesa, inclusive o então ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, que eu não sei como, se ele era ministro da Segurança e não sabia da homologação, do teor do depoimento do Rony Lessa, né, da delação premiada. Bom, o que acontece? O Flávio Dino, né, foi lá, saiu em defesa do Brazão, dizendo, não, isso não tem nada a ver com isso, e essa delação aí não existe, é mera especulação. Aí ele disse o seguinte, né, disse para lá para a Globo News, né, para a agência de relações públicas do governo. O que eu acredito que existe, infelizmente, são especulações que por vezes são irresponsáveis. Às vezes são especulações motivadas por interesses de quem deseja, de alguma forma, prejudicar e manchar o trabalho investigativo. Há uma expectativa geral, mas nesse momento não há algo que confirme isso. E, ao mesmo tempo, não há prazo. Bom, há várias coisas aqui. Primeiro, né, a delação premiada estava sendo feita na Polícia Federal, o que ele comandava à época. Então, ou ele sabia e estava mentindo, ou ele não sabia, né, e era um puta do incompetente. A segunda coisa, veja, como o negócio saiu na grande imprensa, né, aí é especulação, né, não é fake news. Você reparou que é engraçado, né? Aí não é fake news, não tem que investigar, não é vazamento, né? É só especulação. Não era especulação. A Polícia Federal vazou o teor da delação premiada para a imprensa e saiu praticamente todos os jornais do Brasil, né? E agora foi confirmado. Né? Tá lá, né, o Brazão com a camiseta da Dilma, né, pedindo voto para Dilma, etc, etc. Bom, isso aí é o que todo mundo já sabe. Né? A outra coisa é que o presidente do PT na época, vice-presidente do PT na época, o Quaquá, né, também saiu em defesa do sujeito, dizendo que não, esse cara aqui é o nosso brother, amigo de longa data do partido, um homem de confiança do partido, e certamente ele não deve nada. Então, houve aquela primeira mobilização, né, em torno da defesa do Brazão. Agora, né, não há mais o que fazer. Né, os caras estão presos, ele, o irmão dele, né, foi todo mundo em cana. Inclusive um delegado da Polícia Federal. Né, a Ana falou que até tomei um susto, né, ele não é o Rivaldo Barbosa, o nome dele é Rivaldo Barbosa. Mas na hora que a Ana falou, quem que é esse Barbosa que apareceu nessa história? É essa matéria aqui, Silvio? Essa matéria aí. Não, que você queria encontrar. Isso, essa matéria aí. Você encontrou? Não encontrei. Mas a Ana achou aqui. Muito bem. E o tal do Rivaldo Barbosa, que é um delegado que agora, assim, é como estão tentando colocar o Bolsonaro na história. Né? Agora, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Nada. Mas qual que é a ligação? O tal do Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil, né, ele foi nomeado, né, para ser o delegado da Polícia Civil durante a intervenção militar no Rio de Janeiro. Aliás, aquela intervenção desastrosa, né, dos milicos no Rio de Janeiro, que era comandado por ninguém menos do que o senhor Braga Neto. Então, essa é toda a ligação. O Barbosa foi indicado para ser o delegado da Polícia Civil, acho que ele assumiu o cargo um dia antes, se eu não me engano, até do assassinato, pelos militares que comandavam o Rio de Janeiro na época. Né? Então, portanto, está aí a ligação. Provavelmente foi, né, o Braga Neto que mandou matar. Né? O Braga Neto está envolvido de alguma maneira. E aí, como o Braga Neto foi vice do Bolsonaro, está dada a relação. Isso é óbvio que é uma boa especulação, não tem como colocar o Bolsonaro nesse negócio. Inclusive, o Chico Alencar, veja, gente, o Chico Alencar, ele é mais esquerdista do que o Ebola. Tá? E ele está dizendo, o Chico Alencar, que a narrativa da esquerda de tentar envolver a família Bolsonaro não cola. Ele fala assim, por mais que a família Bolsonaro e esses bandidos milicianos, né, tenham um pensamento comum, né,
acreditem nas mesmas coisas, etc., não dá para vincular. Assim, está muito claro que os caras não participaram com esse negócio, foi todo, né, a armação desse grupo de criminosos instalados lá no Rio de Janeiro, né, que liga militantes do PT, né, aliados do PT, milícias e polícia corrupta. Né? Veja, o Chico Alencar está falando. Então, eu não sei como que eles vão fazer para colocar... Porque, veja, o crime o assassinato da Marielle só serve, né, ele só serviu até hoje, né, só se faz barulho em torno dele, porque alguém, sabe-se lá por quê, inventou a história de colocar o Bolsonaro como culpado. Porque assim, a Marielle e o Carlos Bolsonaro tiveram uns arranca-rabos, né? Discutiam lá na Assembleia, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, eles discutiam, aí a Marielle fez um Twitter falando mal do Bolsonaro. Não, o Freixo fez um Twitter falando mal do Flávio Bolsonaro, que é a única menção, aliás, do inquérito policial à família Bolsonaro é o Twitter do Freixo, né? Só, falando do Flávio Bolsonaro. Isso. Não tem mais nada, eles não aparecem mais em lugar nenhum na investigação. E aí tentaram envolver a família Bolsonaro no assassinato. Aí inventaram que o filho do Bolsonaro, que aparentemente é homossexual, né, namorava a menina. Né? Assim, mas a mesma imprensa que falou que é namorado da menina inventou que o sujeito é travequeiro. Então como é que é esse negócio? Né? Ele é namorado da menina ou ele é homossexual? A imprensa tem que decidir a respeito disso aí. Né? Aí inventaram o caso do porteiro. Quer dizer, foram inventando uma série de histórias e todas foram caindo e nada convencia. Né? Mas o assassinato da Marielle só ficava na mídia, rendia, porque estava para usar a Marielle, né, o cadáver da Marielle, como a esquerda sempre faz, para tirar alguns dividendos políticos. Qual eram os dividendos políticos? Colar na família Bolsonaro a pecha de miliciano e de criminosos. Quem nunca ouviu a expressão a familícia? Tá? Porque a família do Bolsonaro é a chefe da milícia que mandou matar a Marielle. Por que mandou? Essa é a resposta que nunca foi dada. Qual era o interesse da família Bolsonaro em matar a Marielle? Diferenças ideológicas? Né? Eu só acho o seguinte, assim, não me parece, se fosse só um problema ideológico, certamente a Marielle não seria o primeiro da lista, né, a ser assassinado. Então não faz o menor sentido, né? Simplesmente não tem o cunho bono, né? O que o sujeito ganha com isso? Né? Não ganha nada. Então, obviamente, né, era só uma narrativa política, quer dizer, todo mundo já sabia disso desde o começo, é igual a rachadinha do Flávio, né? São essas histórias que a imprensa, junto com o Ministério Público, inventa lá no Rio de Janeiro, que a imprensa e o Ministério Público no Rio de Janeiro é mais ou menos a mesma coisa, tá? Inventam para detonar os seus desafetos políticos, os seus inimigos políticos. E o caso da Marielle foi só mais um desses. Então, gente, agora eu acho que a tendência é desaparecer. Lógico que a imprensa vai ficar cutucando isso aí ainda, porque isso aí vem de jornal, né? Mas a esquerda está desesperada para fazer este negócio sumir. Olha aí eu falando da esquerda desesperada, né? Onde já se viu uma coisa dessa? A esquerda vai fazer de tudo para esse troço sumir, porque não vai dar para colar no Bolsonaro, não vai dar para colar no Braga Neto, até porque, né, quem fez, na verdade, a nomeação do Rivaldo Barbosa, né, para a Polícia Civil, né, onde ele conseguiu operar ali, né, atrapalhar as investigações, etc., de certa maneira, aparentemente, por tudo indica, até participar do crime, né, não foi o Braga Neto, foi o General Richard. E o General Richard, como todos sabem, ele é mais petista do que a Janja. Né? O General Richard é aquele sujeito que está lá com a boca, né, abocanhando, né, as bolas velhas e enrugadas e penduradas do Lula. Né? Lá está o General Richard, né? Provavelmente agora, até então, agora deve ter acabado, mas ele tinha, sim, boa chance de virar, né, o comandante das Forças Armadas. Né? Então, o que vão fazer, né, com isso? Vão acusar um dos generais mais esquerdistas das Forças Armadas? Não vai dar também, né? Então, assim, essa história vai ter que sumir. A esquerda vai fazer de tudo para sumir e vai ficar aquele negócio, como está aí o Capelli, que era o ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, agora do Flávio Dino, que teve 1 ano para se dedicar sobre isso e nunca fez nada, tá? Falando lá, acusando, não, por que esse caso só foi resolvido agora? Eles estão se gabando, né, que foi assim, a Polícia Federal do Lula que resolveu. Tá?
Por que demorou tanto? A Polícia Federal ficou sentada em cima. Veja, o Sérgio Moro, né, apesar de todos os seus problemas, o que ele fez? Ele sabia, a Polícia Federal do Rio de Janeiro sabia, que a Polícia Civil estava enrolando, né, no Rio de Janeiro. Havia várias tentativas de prejudicar a investigação, de atrasar a investigação. Ninguém queria chegar na culpa, porque todo mundo sabia, afinal das contas, onde isso não ia dar. Né? E tentaram federalizar a investigação, trazer para a Polícia Federal. A esquerda foi contra. Inclusive, a própria ministra irmã da Marielle foi contra. Tem até fotinha dela lá contra. Ela segurando um cartazinho contra a federalização da investigação. Contra arrancar a investigação das mãos da Polícia Federal, da Polícia Civil corrupta do Rio de Janeiro e trazer para as mãos da Polícia Federal corrupta. Quer dizer, da Polícia Federal, enfim, né, séria, vamos dizer assim. Né? Eles eram contra. E aí, atendendo ao pedido da família, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou, então tá bom, já que a família não quer, vamos deixar na mão desta merda aí, que é a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Né? E desde então nada foi feito. Esse é o fato. Né? E aí tá lá o senhor Capelli falando, não, né, agora foi porque ninguém fez nada. Né? E ele tá lá dizendo aquele monte de bobagens que ele diz. Eu vou até ler aqui o post dele, porque é interessante. Ele fez um post no Twitter, né, no X. Tá lá, o senhor Ricardo Capelli, ele vai lá assim, o caso ficou 4 anos parado. Sim, porque a esquerda pediu. Né, os militantes do PSOL encheram o saco no Ministério da Justiça falando que tinha que ficar na mão dos policiais do Rio de Janeiro. Os policiais, inclusive, que estavam envolvidos no assassinato. Quem cansou de intervir na Polícia Federal? Olha, certamente não foi o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, quando tentou nomear o diretor-geral da PF, ele foi impedido pelo ministro da Justiça, pelo ministro Alexandre de Moraes, isso lá em 2019. E desde então ele nada fez. Assim, tanto ele não consegue intervir na Polícia Federal, que ele nunca ficou sabendo quem mandou o Adélio dar uma facada na barriga dele. A Polícia Federal nunca passou para o Bolsonaro, por exemplo, o conteúdo, né, dos celulares, dos 4 celulares apreendidos com o pobre Adélio. Né? Então, que intervenção tinha o Bolsonaro na Polícia Federal? Aparentemente nenhuma. Tanto não tinha que é a própria Polícia Federal que está aloprando o Bolsonaro todo dia. Ou não? Né? Onde Rony Lessa morava? No condomínio do Bolsonaro. Obviamente, já viu o tamanho do condomínio? Né? O tanto de gente que mora lá. Agora, se era na casa do Bolsonaro... Né? Ó, vou te dar uma dica, Ricardo Capelli. Tem um condomínio aqui em Londrina que chama-se Royal Golf. Sabe quem que mora lá? Mora o Galvão Bueno e morava o chefe do PCC. Né? Aliás, líder de organização criminosa já foi preso dentro do Royal Golf pelo menos 3 vezes. É o condomínio de luxo aqui de Londrina. Aí você vai falar que o Galvão Bueno tem alguma coisa a ver com o crime organizado? Quer dizer, esse sujeito foi secretário executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Né? Com esse pensamento. Não dá nem para chamar de tico e teco um negócio desse aqui. Né? Esse é o tipo de raciocínio. Lógico, isso aqui não é raciocínio, isso é propaganda. Né? Agora, imagina o estrago que esse sujeito não fez na segurança pública brasileira. Né? Ele atuava no escritório o Rony Lessa, ele continua. No escritório do crime do Adriano Nóbrega, condecorado por quem? Que era aquele policial que foi assassinado lá naquela operação, acho que foi no Minas Gerais, no Espírito Santo, não lembro, no Espírito Santo, né? Minas. Foi Minas, né? Que mataram, que era um miliciano. Né? E, de fato, ele foi lá receber uma medalha de honra ao mérito quando ele era policial, né, pelos serviços prestados como policial, e até então nada havia contra o sujeito, né, dado pela família Bolsonaro, que de fato tem esta merda na cabeça, né? Essa filosofia do bandido bom é bandido morto. Então todo mundo que matou um bandido, eles acham assim que tem que aplaudir, etc, etc. Né? E aí, bom, veja, olha, Ricardo, o Adriano Nóbrega é a menor das coisas, na verdade. O menor dos problemas da família Bolsonaro com essa política do bandido bom é bandido morto. Com base nisso, eles colocaram um monte de delegado tranqueira na política que depois foram lá esfaquear o Bolsonaro pelas costas. Né? Sempre nesse negócio do bandido bom e bandido morto. Né? Encheram a política de ex-oficiais das forças de repressão do Estado, né? Major Olímpio, delegado Vadil, tinha vários. Né? Ex-policiais que estão aí, ex-policiais,
oficiais do exército que estão aí só enchendo o saco. Então, Adriano Nóbrega é o menor dos problemas, nunca virou político, nunca infernizou a vida de ninguém, a não ser ali das vítimas da milícia que ele controlava. Políticos envolvidos de Jacarepaguá. Ué, quem são os políticos envolvidos de Jacarepaguá? São os seus amigos, velho, os amigos do PT, né? Onde nasceram as milícias do Rio de Janeiro? É grave, é um projeto de poder do crime. Lógico que é grave, tudo isso aí é muito grave, Ricardo. Você só esqueceu de uma coisa, né? Você fez um monte de perguntas muito interessantes, só esqueceu de fazer uma pergunta. Para quem o mandante do crime fazia campanha? Aliado político de quem o mandante do crime era no Rio de Janeiro? É lógico que você sabe a resposta das perguntas, só não faz porque você só está fazendo propaganda. Então eles vão tentar desviar o assunto, né? E como não vai dar para desviar, não tem mal o que fazer, o inquérito está montado e certamente esses caras vão ser julgados, etc, etc. Não acredito também que vão chegar no PT, com o PT mandando do crime, porque também não acredito que não faça nenhum sentido nisso aí, tá? Mas ficou ruim, porque a narrativa toda era de que era o Bolsonaro que tinha matado a Marielle, chupado o sangue dela, tá? E agora sabe-se que, bom, quem está envolvido é a esquerda do Rio de Janeiro, né, que está envolvido nesse negócio. E aí vão fazer o quê? Vão ter que sumir com isso, de alguma maneira.